Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Falando Cinema em Podcast. E no episódio de hoje nós vamos comentar um assunto que tá bombando em Hollywood, mas que tem pouquíssimas pessoas falando sobre, já tá sendo costurado há bastante tempo aí, bastante discussões, que é a possível e muito provável greve dos roteiristas de 2023. Mas antes da gente falar desse assunto, eu quero lembrar a você que tá ouvindo esse podcast através das plataformas de áudio que o Falando Cinema também é um canal de YouTube, então vá lá no YouTube e procura Falando Cinema, se inscreve lá no canal, clica no sininho para ativar a notificação, porque aí sempre que tiver novidade o YouTube vai te avisar, assiste o conteúdo lá que é bastante interessante e também não se esquece de seguir o Falando Cinema nas outras redes sociais. A gente tá presente no Instagram, tá presente no TikTok, vira e mexe tem conteúdo que é exclusivo para lá. Esse podcast também é publicado no YouTube, então pra galera do YouTube já deixa aqui nos comentários suas impressões sobre esse assunto. Então é isso, se inscreve lá. Então, muito bem, vamos trocar uma ideia sobre greve dos roteiristas. Para quem como eu já assiste série há bastante tempo, sabe que esse termo não é bem novidade, porque quem assistia Lost, quem assistia o Jack Bauer lá em 24 Horas, quem assistia Heroes na época, vai lembrar que teve uma greve de roteiristas lá em 2006, 2007, 2008, por ali, que prejudicou bastante essas séries. Eu lembro que a série do Lost teve que até ter uma negociação para reduzir o número de episódios lá, se não me engano, da quarta temporada. A série do Heroes, que já não estava bem das pernas, quando veio a greve dos roteiristas, piorou a coisa e desgringolou a série. Então, assim, essa greve da época foi um caos para as séries. Mas então, o que aconteceu? Para quem não sabe, os roteiristas de Hollywood, os roteiristas dos Estados Unidos, eles são sindicalizados. E o sindicato dos roteiristas, que é o Writers Guild of America, já está há um bom tempo discutindo pelo menos dois assuntos. O primeiro é o advento do ChatGPT, como que isso pode afetar a questão de criação de roteiro, de originalidade, de questão de plágio e tal, e também de melhorar as condições de trabalho para os roteiristas. E desde então eles estão negociando com os grandes estúdios, melhorar essas condições, essas discussões já estão rolando há bastante tempo. Só que até então o sindicato e os estúdios não conseguiram chegar num consenso. E recentemente teve uma votação entre os membros do sindicato de roteiristas para ver se eles autorizariam fazer eventualmente uma greve. E o resultado dessa votação é que 97,9% dos membros do sindicato autorizaram uma eventual greve. E eu tô falando eventual porque já teve votações como essa anteriormente, anos atrás e tal, e acabou que o sindicato não entrou em greve, mas parece que a ameaça de greve dessa vez é pra valer e a parada tá iminente de estourar lá em Hollywood. Beleza, Igor, eu entendi que os roteiristas lá são sindicalizados, que eles estão em negociações e que até agora não chegou num acordo e que teve uma votação autorizando uma greve. Mas o que necessariamente, quais são as reivindicações que eles estão fazendo? Em primeiro lugar, eles estão querendo elevar o patamar do valor mínimo que é pago para um roteirista, mais ou menos ali um salário mínimo do roteirista. Além disso, eles também estão querendo garantir aos roteiristas de séries de televisão e de streaming que eles possam ter, quando eles são contratados por um estúdio para fazer uma determinada série, que eles possam ter um número mínimo de pessoal para eles levarem junto com ele. Porque quando a gente fala de cinema, a gente fala de um roteirista, dois roteiristas, três roteiristas. Quando a gente fala de série de televisão, é uma porrada de roteirista. Tanto é que para televisão a gente tem essa expressão que é a sala de roteiristas, né? Para quem assistiu a série da She-Hulk, no último episódio lá, a gente vê uma sala de roteiristas. Então eles também estão querendo estabelecer esse mínimo de pessoal que o roteirista pode trazer com ele quando for contratado para fazer uma série de televisão ou então de streaming. Outra coisa que está bastante em discussão é em relação aos residuais de filmes ou de séries que envolvam roteiristas nas plataformas de streaming. E talvez, isso é só uma especulação minha, talvez esse seja o ponto mais espinhoso e complicado nas negociações. Por quê? A Netflix, quando veio para o mercado, ela trouxe um modelo extremamente disruptivo e se estabeleceu como a plataforma de streaming. Até hoje, por mais que às vezes a gente critique certos conteúdos, certas séries que a Netflix faz e tal, escolhas, a Netflix é a Netflix, não tem jeito. É a plataforma mais consolidada no mercado. E durante muito tempo a Netflix reinou soberana nesse novo modelo de negócios que é a plataforma de streaming. Só que aí o que aconteceu? Os estúdios querendo alcançar o sucesso da Netflix foram lá e também mergulharam de cabeça nesse novo modelo do streaming. A Warner veio com isso, a Disney veio com isso, a Universal também fez isso lá com o Peacock nos Estados Unidos. Mas aí, cara, os estúdios entraram de cabeça
cabeça nesse oceano, mas nenhum deles checou que se eles estavam com roupa de mergulho, se eles estavam com pé de pato, se eles estavam com respirador, não checaram nada. Então, toda essa parada dos streamers em relação, com exceção da Netflix, que sempre teve esse modelo, as outras plataformas de streaming foram muito destrambelhadas no planejamento, sabe? É tipo assim, eles entraram, mas sem calcular tanto questões, pormenores e tal. Eles simplesmente se lançaram no mercado para tentar perseguir a Netflix. E eu acho que um desses pormenores que os estúdios não devem ter calculado na época foi justamente esses residuais que são pagos ao roteirista. Porque, gente, não é porque o filme foi produzido pela Disney e tá lá no Disney Plus que não custa absolutamente nada pro Disney Plus para manter esse negócio lá. A gente viu recentemente com Westworld, que é uma série original da HBO, depois a HBO cancelou a série e depois ela retirou do catálogo, porque deixar ela lá no catálogo custa dinheiro. E obviamente nenhum desses estúdios é bobo e eles não querem ficar deixando dinheiro sendo gasto, entre aspas, à toa nas plataformas dos catálogos deles. E além dessas reivindicações, o sindicato também propôs um novo regulamento que vai permitir a inteligência artificial para a parte de roteiro. Então toda essa questão de ChatGPT, originalidade, isso já estava sendo discutido pelo sindicato há um bom tempo. Então a ideia é eles conseguirem integrar essas ferramentas de inteligência artificial para a escrita de roteiros, desde que isso não afete negativamente os créditos e a remuneração dos roteiristas. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma ideia de um roteiro, de uma série e tal, mas não sabe estruturar bem, igual no roteiro, ele pede lá pro ChatGPT fazer isso, ele apresenta pro estúdio, fala que foi o ChatGPT que estruturou, e o estúdio fala assim, então beleza, então eu vou te pagar um percentual menor porque o seu roteiro foi uma ideia sua, mas quem estruturou foi o ChatGPT. Então eles estão querendo enfrentar esses problemas. E outra reivindicação que eles estão fazendo bastante é em relação também aos roteiristas de série de televisão. Por quê? É bastante comum agora, nos dias de hoje, séries que têm menos episódios, mas que têm um espaço muito maior entre temporadas. E o que acontece? Nesse período de ato entre uma temporada e outra, muitos roteiristas, por força de contrato, não podem pegar outros trabalhos nesse meio tempo. Então eles também estão discutindo essa questão de opção e exclusividade no contrato para, tipo assim, nesse meio período entre uma temporada e outra, eles poderem ter a flexibilidade de também pegar outros trabalhos nesse meio tempo. Para você ter noção do quanto essa ameaça de greve do sindicato dos roteiristas é algo sério, recentemente o David Zaslav, que é o CEO da Warner Bros. Discovery, falou que ele já está trabalhando com o pior cenário possível nessa questão, que é o cenário de uma greve mesmo. Então, caso essa questão vá para frente, a gente tenha uma greve dos roteiristas de verdade mesmo, o CEO de uma grande player do mercado já está se movimentando para ver as opções dele, o que ele vai fazer, como é que ele vai negociar e tal. Fora isso, o Ted Sarandos, né, que é um dos CEOs da Netflix, também comentou um pouco sobre greve e falou que o cenário ideal é que não tivesse greve, que ele respeita o sindicato dos roteiristas e tal, mas que ele falou que se de fato ter uma greve, a Netflix tem uma cartela boa de produtos e filmes e séries que já estão prontos, que podem ser lançados nesse período, para tampar o buraco aí se caso tiver uma greve dos roteiristas. Para você ver que se isso de fato for para frente, vai causar um impacto no entretenimento, na indústria muito forte. E considerando que no ano passado foi o ano do retorno ao cinema e que em 2023 o cinema ia ser cada vez mais forte e ampliar mais a cartela de lançamentos e tal, pode ter um efeito ainda mais devastador. Então esse foi o episódio de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Para você que está vendo aqui no YouTube, deixa aqui nos comentários quais são as suas opiniões, suas impressões sobre toda essa notícia. O que você acha? Você acha que se de fato tiver uma greve dos roteiristas vai afetar de verdade a indústria do entretenimento? Deixa todas as suas opiniões aqui nos comentários e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!